Queridos irmãos, queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18. É um texto bastante conhecido nosso, e o Senhor confirmou essa palavra ontem à noite no meu coração. Queria estar dividindo com vocês o que tem para falar. Jeremias, capítulo 18, o vaso na mão do rei. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que nessa noite nada roube a sua atenção. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do rei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se sentar, irmãos. Amados irmãos, antes de começarmos, precisamos entender o que faz o oleiro. A especialidade do oleiro é pegar o barro e transformar o barro naquilo que ele quer. Às vezes olhamos e achamos que é impossível coisas. E eu vejo um dia Jesus dizendo aos seus discípulos: quem poderá, Senhor Jesus, se salvar? Quando o homem é pecador, ele é falho. E Jesus olha para eles com um olhar de esperança e diz: aos homens é impossível a eles se salvar, mas não para Deus. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: as mãos de Deus podem transformar qualquer pessoa. Deus diz ao profeta: levanta e desce. Que redundância, né? Levantar para descer. Você se levantou pela manhã para neste momento, nesta noite, descer a casa do oleiro. Como isso é genial. Se levantar pela manhã para descer a casa do oleiro. Meu Deus. Nessa noite não teria melhor lugar para você estar do que na casa do oleiro. Porque quando você desce
podia estar em qualquer lugar nessa noite, mas Ele te levantou pela manhã, soprou a palavra no teu coração. Por isso, nessa noite, você está aqui na casa dele. Então, quando você desce, você se humilha. Quando você se humilha, meu Deus, aí você chama a atenção. Quando você se humilha, você chama tanta atenção de Deus, que aí o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, meu Deus, qual é o maior atributo do Espírito Santo? Convencer. Quando o Espírito Santo vem, ele te convence, e aí o teu coração está sensível à palavra. Quando a palavra vem, ela começa a fazer coisas dentro de você. Calma aí. O que a palavra faz? Ela cura, ela liberta, ela transforma, ela batiza com fogo. Meu Deus! Então, quando a palavra vem, ela confronta todo o seu interior. E quando ela te confronta, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele pega nas tuas mãos e te levanta. Jesus diz: pois todo aquele que se exalta, ele é humilhado, mas todo aquele que se humilha. Os exaltados estão lá fora, eles não precisam de Deus, mas os humilhados estão aqui dentro. E todo aquele que se humilha, ele é levantado por Deus. Aplauda ele. Jesus Cristo está aqui nesse lugar, essa noite. E aí eu entendo porque Deus diz ao profeta: levanta e desce, porque na escada de Deus sobe quem sabe descer. Entendeu? Enquanto você não aprender que no reino não é do teu jeito, mas do jeito dele, as coisas continuam no mesmo lugar. Mas quando você estiver sensível à voz do Espírito Santo e entender que para subir tem que descer, meu Deus, o nome dele vai ser glorificado na tua vida. O nome dele será glorificado através de você. Meu Deus. Então eu entendo que no reino de Deus é diferente. Para ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Para ser levantado, eu tenho que saber descer. Para crescer, eu preciso diminuir. Meu Deus, para ser usado por Deus, eu tenho que me entregar verdadeiramente a Jesus Cristo e ser cheio da presença do Espírito Santo. Este lugar parece um lugar comum. É um lugar comum para os homens naturais, mas não para os homens sobrenaturais. Não para os verdadeiros adoradores, porque eles entendem que só uma coisa vale: Espírito e verdade. Calma aí, gente. Está muito fácil hoje. As igrejas grandes estão se tornando, infelizmente, chacota. Porque o que vale hoje não é o amigo que transforma, mas o amigo que entrega a chave e abre porta. Eu nunca vi na olaria a chave e abre porta, mas eu só vi na olaria uma coisa: o oleiro e o barro. Então esse lugar, para muitos, talvez não é tão importante, mas o que esse lugar significa para mim, para você? Deus, aleluia. Calma, aleluia. Você
Meu Deus, cara, tudo poderia ter te parado nessa noite, mas você escolheu entrar por essas portas e estar neste lugar. Cara, isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Parece um lugar comum. Aqui é a casa de Deus, a olaria de Jesus Cristo. Meu Deus. Então este lugar podemos chamar de olaria. Só que tem alguém aqui nessa noite. Calma, gente, não é evangelista nem pastor. Porque nós somos falhos e pecadores iguais a vocês. Sentimos dores, aflições, desejo de parar às vezes no meio do caminho. Mas tem alguém aqui nessa noite que venceu e o seu nome é vencedor. Ele é o dono da olaria. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aplauda ele nessa noite. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e permanece vivo. Jesus é o oleiro de Deus. Meu Deus. Jesus é o dono da olaria. Só que tem um detalhe que a gente precisa entender. É muito bom quando o pai fala para o filho aquilo que o filho quer ouvir. Mas dói às vezes no coração do filho quando o pai fala para ele o que ele precisa ouvir. Porque às vezes você vai ouvir não tudo aquilo que você quer, mas aquilo que precisa para te dar destino. Meu Deus. Precisamos entender que a casa de Deus como olaria e Jesus como oleiro de Deus. Ele nunca vai entregar para você aquilo que você quer, mas sempre aquilo que você precisa, porque Deus, Ele não te vê como barro. Deus já está te vendo como um vaso formado. Paulo diz em 1 Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a te modelar, meu Deus, que aquele que começou a fazer você, ele aperfeiçoará você até aquele grande dia. Então a igreja não é um lugar para eu sair da forma que eu entro. Igreja não é um lugar onde eu vou chegar e vou encontrar aquilo que eu quero, mas a igreja é um lugar que eu vou entrar e encontrar de Deus tudo aquilo que eu preciso. Igreja é um lugar onde você será confrontado pela palavra e transformado pelas mãos. Acabou glória, né? É assim. Às vezes olhamos e desistimos. Olhamos para as pessoas e não acreditamos. Mas tem alguém que nunca desiste. De vocês, mas Jesus Cristo não desiste. Você sabe que você está aqui nessa noite? Porque quando todos te rejeitaram, Jesus Cristo estendeu a mão e disse: ainda que todos desistam de você, eu não desisto. Calma aí, era para você já estar glorificando a Deus. Porque quando todos te rejeitaram, Jesus abriu os braços e disse: olha, todos podem te rejeitar, mas eu te amo. Meu Deus! Não temos poder para mudar pessoas. Não temos poder para transformar pessoas. Mas o oleiro de Deus tem. O oleiro de Deus, ele tem poder nas suas mãos de pegar o barro, transformar em um vaso e se no
ficar do jeito dele, ele quebra e faz tudo de novo. Meu Deus, às vezes não entendemos o processo, olhamos para nós mesmos e encontramos tantos erros, que se os homens olharem para nós, eles desistem de nós. Mas aí vem Jesus, pega na nossa mão e diz: eu sou teu Deus. Eu te levanto com a destra da minha justiça. Eu te ajudo, eu te guardo. Não tenha medo no meio do caminho, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, jamais. Meu Deus, eu te abandono. Precisamos entender o processo. O barro, até se tornar um vaso, ele precisa passar pelo processo. Às vezes queremos burlar o processo. Às vezes queremos viver um propósito, mas não queremos passar, encarar o processo. O processo faz parte do cântico da vitória. O processo é tão importante quanto o propósito, porque quando você estiver no propósito, você vai se lembrar de todo o processo e o nome de Deus será glorificado. Os homens olham o barro, mas Jesus, meu Deus, Jesus olha naquilo que o barro vai se tornar um vaso de honra, um vaso de honra. Precisamos entender que Deus sempre vai te olhar de uma forma diferente do homem. Para viver um propósito, é necessário passarmos pelos processos. Não queremos viver o processo, só que esquecemos que é um processo que forja o teu caráter para você estar um dia no lugar que você vai estar. Queremos burlar o processo, queremos evitar o processo, mas o processo é que forja o teu caráter, o processo é que mostra quem você é em Deus. Meu Deus, cara, isso é pra maluco que eu estou sendo aqui. Há fases em que o barro, até se tornar aquilo que Deus quer, ele precisa passar. Eu escolhi 4 dentre 6 ou 7 que eu achei mais importante. Eu quero compartilhar com vocês. O oleiro, quando deixa a sua lareira, ele precisa ir atrás do barro. A primeira parte do processo é a escolha do barro. O oleiro deixa tudo e vai atrás do barro. Cara, olha, o pastor não entendeu ele no carro. Glória a Deus, pelo menos. O oleiro deixa tudo e vai atrás do barro. Você consegue imaginar o que Jesus fez por você? Ele não precisava, mas por você escolheu. Jesus deixou tudo simplesmente por tua causa. Cara, isso é demais. Já era para você fazer uma reflexão toda da tua vida. Jesus deixou tudo simplesmente por você. Jesus abandonou toda a sua glória para carregar uma cruz no seu lugar. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.
mas Jesus veio e te amou. Por isso você está aqui neste lugar. Meu Deus. Eu quero dizer para você, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, mas eu quero dizer para você nessa noite, quem te escolheu foi Deus, no ponto final. Meu Deus. Aleluia. Quem te escolheu foi Deus, no ponto final. Aí você falou, Júlio, isso aí é bonito, porque não estou romantizando. Um dia Jesus estava com seus discípulos, e eles estão achando no coração deles que foi eles que escolheram Jesus. Aí Jesus reúne eles e diz: vocês sabem por que vocês estão aqui? Aí eu pergunto para você nessa noite, você poderia estar em qualquer lugar, mas você sabe por que nessa noite você está aqui? Meu Deus! Sabe por que você está aqui? Porque não foi vocês que me escolheram, mas eu. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de nós. Aplauda Jesus por essa palavra. Porque foi Jesus que te escolheu. Agora está voando. O segundo passo do processo, o barro precisa ser limpo pelo oleiro. Como que o barro era limpo? Primeiramente, ele é amassado pelos pés. Depois de amassado pelos pés, ele é pego e colocado em uma mesa. E com as mãos, o oleiro começa a tirar tudo aquilo que não serve. Meu Deus. Gente, ser pisado também faz parte do processo. Quando você é pisado, você é amassado. Isso é interessante, porque eu nunca vi ninguém pisado, presunçoso, egocêntrico, arrogante. Então, quando você é pisado, o oleiro também está trabalhando em você. Aprenda que ser pisado faz parte do processo. Os profetas vão dizer: como ovelha muda. Meu Deus, calma aí. Eu estava vendo esses dias Jesus sendo pisado, humilhado, caluniado, espancado, cuspido. Como ovelha muda ao matador, porém, pelas suas pisaduras. Você que neste lugar tem pessoas saradas, tem pessoas curadas, tem pessoas libertas, tem pessoas transformadas pelas suas pisaduras. Eu e você que estamos aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui nessa noite, ser pisado também faz parte do processo. Depois de pisado, o barro é colocado em uma mesa. E o oleiro tira tudo aquilo que não serve: pedras, folhas, pedaços de madeira. Porque um vaso pode ser modelado por coisas que não servem.
tem que ficar para você avançar para o próximo nível. É o momento de você refletir aqui nessa noite. Por que eu não avanço? Por que eu não avanço para o próximo nível? Estou há 30 anos na igreja, tudo do mesmo jeito, do mesmo lugar. O que precisa morrer essa noite para que a vontade de Deus verdadeiramente possa nascer dentro de você? Coisas precisam ficar para que você possa experimentar o próximo nível, para que você possa ser trocado de uma forma diferente pelo Cordeiro. O terceiro ponto é: depois de escolhido, depois de pisado e depois de purificado, chegou o momento em que o barro será transformado naquilo que Deus quer. Precisamos entender: ou é do seu jeito ou do jeito de Deus. Precisamos entender que na olaria não é o barro que transforma, mas as mãos do Cordeiro. Nem por força, nem por violência. Cara, enquanto você tentar com a força do teu braço, nada vai mudar. Mas quando você começar a tentar com a força dos seus joelhos, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por ti, Senhor. O Senhor. Isso aí, Espírito Santo. O barro será transformado. Na modelagem de Deus, as digitais dele, cara, sério, tremendo. As mãos do oleiro trabalham tanto por fora quanto por dentro. Eu estava vendo um vídeo dos oleiros trabalhando. Nenhum oleiro consegue formar um vaso se as duas mãos estiverem do lado de fora. As pessoas se preocupam com suas aparências, da forma que falam, da forma que cantam, dons, talentos, posses. Só que na olaria eu entendo que a mesma mão que trabalha por fora é a mesma mão que trabalha por dentro. Então não adianta ter aparência de crente, uma Bíblia debaixo do braço, uma fala de crente, uma roupa de crente, mas por dentro um louco devorador. As digitais do oleiro que é Jesus tem que estar em nós tanto por fora quanto por dentro. Quer conhecer uma árvore? Não é pela folhinha verde que ela produz. Quer conhecer uma árvore? É pelo fruto que ela entrega do lado de dentro. Tanto
Na vitrine, o barro que se transforma em vaso, ele chama a atenção pela beleza. Então, quando o barro é transformado em vaso, colocado em uma vitrine, ele chama a atenção pela sua beleza. Cuidado, filho. Cuidado. Cuidado para não te colocar em um lugar que Deus não te colocou. Cuidado para não te vestir em uma roupa que Deus não te deu. Cuidado para não roubar uma glória que não é sua. Porque o vaso, quando está na vitrine, ele chama a atenção pela beleza dele. Mas olha como isso é poderoso. Mas uma coisa, mesmo o vaso estando na vitrine, ele não pode esquecer o propósito para que ele foi criado. Cara, gente, cuidado para não te transformar naquilo que eles querem e você esquecer daquilo verdadeiramente que Deus te chama. O vaso, ele é gerado para um propósito. Qual é o propósito? De Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Qual é o propósito de Deus que está sobre a tua vida? Porque às vezes esquecemos o nosso chamado porque estamos na vitrine. Às vezes esquecemos quem somos em Deus porque pessoas querem nos levar para outro lugar. Quantas pessoas com um ministério, um chamado, uma unção abandonaram tudo simplesmente por causa de uma vitrine e se esqueceram do propósito pelo qual foram criados. Meu Deus, eu quero dizer que você foi gerado para um propósito. Meu Deus, eu vou melhorar isso aqui essa noite. Eu quero dizer para você que Deus gerou você pelas suas próprias mãos. Você não entendeu? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha Deus dizendo para o Filho e para o Espírito: façamos. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Olha Deus dizendo para o Filho e para o Espírito Santo: façamos ao Senhor. Já imaginou, Luciano? Deus falando o teu nome para o Filho e para o Espírito: façamos ao Luciano. Conforme já imaginou Deus falando para o Filho e para o Espírito: façamos o Robson segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já imaginou, Cauã? Deus falando para o Filho e para o Espírito: façamos o Cauã. Meu Deus, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero dizer, não deixe o mundo colocar você em uma vitrine. Você foi gerado por Deus para um propósito. Você foi gerado por Deus para um propósito. Você foi gerado por Deus. Para que o nome do Pai, para que o nome do Filho, para que o nome do Espírito Santo seja glorificado em você e através de você. Meu Deus. Agora chega o quarto ponto, a quarta fase. E essa eu gosto. Meu Deus. O barro é escolhido. O barro é pisado. O barro é purificado.
E agora o barro é transformado em um vaso, segundo os olhos do oleiro. Aí entra um problema, pastores. Porque às vezes a gente sonha tanto com um título na igreja e esquece que tudo que a gente, todos os degraus que a gente subir, a gente precisa de passar pelo fogo. Portanto, Jesus mesmo disse: e as vossas obras serão provadas pelo fogo. Cara, isso é tremendo. O vaso agora transformado de barro para vaso, ele é colocado no fogo, em alta temperatura. Porque é necessário saber se esse vaso vai suportar estar onde o oleiro quer que ele esteja. Cara, meu Deus, cara. A gente acha que o fogo é para destruir, não. O fogo é necessário para quê? Porque ele vai trazer resistência a você. Ele vai dar resistência. Poxa, aleluia. E aí eu entendo. Enquanto mais quente o fogo, mais resistente o vaso fica. Olha. Por que não é isso? Deixa eu tomar uma água aqui, porque agora eu vou direto. Aleluia. Enquanto mais quente o fogo, mais resistente o vaso fica. Enquanto mais fogo, mais unção de Deus sobre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. Enquanto mais fogo, mais o poder dos céus sobre a tua vida. Enquanto mais fogo, mais a glória de Deus sobre você. Enquanto mais fogo, mais a presença do Espírito Santo de Deus. E aí eu melhoro. Enquanto mais gigantes, fica tranquilo, mais vitórias. Enquanto mais muralhas, mais pedras para você subir. Calma, calma, calma. Enquanto mais tempestades, mais eu vou andando sobre as águas. Ei, Deus vem! Enquanto, meu Deus, mais pedradas, mais eu olho para o alto. Enquanto mais eu olho para o alto, eu vejo Jesus. Enquanto eu vejo Jesus, eu vejo Ele assentado à direita de Deus. Olha. Não reclame do fogo. O fogo ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Só que quando o fogo trabalha em você, ele também trabalha a favor de você. Porque enquanto mais resistente você estiver, mais unção das suas palavras. Enquanto mais resistente você estiver, mais mão para levantar aqueles que estão caídos. Enquanto mais resistente você estiver, mais o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo é glorificado em você. Enquanto mais o nome deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é glorificado em você, eles também são glorificados através de você. Eu quero dizer, não reclame do fogo. O fogo traz resistência, o fogo traz unção, o fogo traz poder, o fogo traz autoridade, o fogo te prepara para viver coisas que você nunca iria viver, para você estar em lugares que um dia você nunca iria estar. O fogo te prepara para quando te colocarem na vitrine, você dizer: eu estou na vitrine, mas eu não esqueci para aquilo que foi gerado. Meu Deus! Que nessa noite, meu Deus, que nessa noite você possa ter entendido por que você entrou nessa
portas. Olha. Você e eu, todos que estamos aqui somos mais que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Ele, Ele está aqui nessa noite. Ninguém, eu e você somos mais Aleluia. Deus, amado seja o teu nome. que as mãos do oleiro, meu Deus, que as mãos do oleiro estejam sobre você, sobre tua casa, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Não pare, você está sendo forjado por Deus. Não pare. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Olha. Eu quero dizer que em Cristo Jesus, você e sua casa são mais do que vencedores. Eu quero dizer que você entrou por essas portas, não é uma noite qualquer, é uma noite em um encontro entre você e o oleiro de Deus, Jesus Cristo. Agora nós deixamos. Quando o barro se torna vaso, ele precisa se lembrar de onde ele veio e o oleiro que o transformou. Cara, muitos de nós não éramos para estar aqui neste lugar nessa noite. Precisamos olhar para trás e lembrar que um dia alguém nos resgatou com sua mão forte, e pela sua mão forte a cada dia estamos sendo transformados. Quando você passar pelo processo, entenda isso. Não desista do processo. Você acha que quantas vezes eu ligo meu carro, cansado do trabalho, 6h35, 6h40, venho de lá para cá, e às vezes quando muitos já estão em casa, eu ainda estou no meio da cidade, você acha que o processo é fácil? Mas eu não posso pular o processo. Eu não posso pular o processo, porque o processo faz parte de todo o propósito. Às vezes olhamos e achamos que pessoas são super-homens e não somos super-mulheres. Temos dificuldade, mas da mesma forma que o barro, até se tornar vaso, passa pelo processo, nós também iremos passar. Precisamos ter maturidade no meio do caminho, entender que gigantes fazem parte, que tempestades fazem parte, que desertos fazem parte, que muralhas fazem parte, mas que em Cristo Jesus eu e você somos mais que vencedores. Não atropele o processo, não abandone o processo, ele faz parte do propósito. Quando você passar pelo processo, você viverá o propósito. Não abandone o processo no meio do caminho. E eu encerro. Talvez hoje nós não entendemos tudo isso que está acontecendo. Às vezes vamos entrar cansados, sairmos transportando o trabalho. Mas um dia, quando todos menos esperarem, passando pelo processo na terça, na quinta e no domingo, passando pelo processo nos dias da semana na tua comunhão, intimidade com Deus, um dia, quando a trombeta soar, Jesus Cristo, Filho do Deus, nosso lugar. Você que está vivendo o processo, meu Deus, cara, você fará parte de todo o propósito.
E os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, meu Deus, estamos vivos, subiremos nos ares com o corpo transformado em glória e estaremos para sempre. Aleluia, Maranata. Nunca deixe de ser um barco